Hoje não tô achando um lugar aqui, mas tá bom agora, pra gente fazer a nossa reflexão. Tô aqui de pijama, não tava a fim de trocar e abri o livro no nosso dia 68. Faça o que você diz. Olha que tema legal, porque eu sempre falo sobre isso. Porque coerência, gente, é eu vejo que é um dos principais pilares, fundamentos da construção de marca pessoal. Na verdade, da vida, né? De tudo. Coerência, integridade. E quando eu falo de coerência, eu tô falando de ser coerente, ou seja, de fazer aquilo que você diz. E parece bobo, parece óbvio, parece simples, mas trazendo a minha experiência, por exemplo, quando eu adentrei no caminho do autoconhecimento, a gente vai descobrindo várias coisas nossas que não são gostosas, que são aquelas nossas partes terríveis, as nossas partes ruins, e que todos nós seres humanos temos, e que se a gente não olha, não encara de frente, não abraça, a gente não consegue trabalhar. E sim, eu percebi em vários pontos da minha vida que eu estava sendo incoerente. Ou seja, fazendo coisas de duas formas, né? Fazendo coisas que não estavam me levando aonde eu dizia que eu queria chegar, né? Ai, sonho com isso, quero fazer aquilo, só que quando eu vou ver eu não tô fazendo. Como também existe um caminho entre o que a gente pensa e o coração, né? Aquilo que de fato a gente sente ou que a gente realmente consegue. Muitas vezes a gente entende racionalmente, mas não consegue entender com o coração e acaba dizendo uma coisa porque queria de fato aquilo, mas não consegue ainda fazer. Por isso que a gente fala que o processo do autoconhecimento não é um foguete para cima, né, em linha reta. Ele vai assim, como espiral. Então, muitas vezes a gente parece que está visitando o mesmo lugar, mas a gente melhora um pouquinho, a gente dá um passo para trás, a gente volta. E eu vivi muito isso nesse lugar de falar, né? Dizer aquilo que. Como que é mesmo? Peraí. Faça o que você diz, né? De realmente fazer aquilo que eu digo. Então, aqui o meu convite é para você se atentar a isso na sua vida, né? Talvez isso já seja algo muito presente, que você está observando muito, mas dizer também que é importante você se acolher. Porque nós não somos seres que estamos fazendo exatamente tudo aquilo que a gente fala, né? Existe um processo, porque a gente tem muitos desafios internos para muitas coisas. Mas eu percebo que com o tempo eu fui me... Quanto mais a gente se integra as nossas partes, nós temos várias partes que elas estão assim fragmentadas, divididas. Inclusive isso reflete muito no processo de marca pessoal. Aquela pessoa que não quer se mostrar no profissional, ela não quer mostrar o pessoal dela pro profissional, ela não mostra pro cliente dela quem ela é. Isso para mim é um indício de fragmentação assim gigantesco. E quando a gente começa a se adentrar, se conhecer, mergulhar no universo interno, a gente começa a ver quantos fragmentos nós temos, como cacos de vidro. E aí a gente precisa começar a se integrar, abraçar essas partes, encarar essas partes. E quanto mais eu vou ficando integrada, unida, aceitando as minhas partes boas e ruins, eu vou também criando este lugar de mais coerência, de falar mais de fazer aquilo que eu realmente falo, né? De sentir, de falar aquilo que eu sinto. Disso aqui tá em conexão, entende? Pensamento, sentimento e ação. Nem sempre vai estar nessa conexão perfeita, mas quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente busca se questionar, quanto mais nós somos curiosos por nós mesmos, né? Isso foi a reflexão de ontem. Eu acredito que mais esse lugar de fazer aquilo que nós dizemos, ele vai ficando mais natural na nossa vida. Às vezes as pessoas não entendem as promessas que estão fazendo no momento em que os fazem. Às vezes as pessoas não entendem as promessas que estão fazendo no momento em que os fazem.
Você deve agir de acordo com o que diz. Quando faz aquilo que diz que vai fazer, você se torna um exemplo de credibilidade. E a credibilidade é valiosa. Inclusive, penso que é a qualidade mais importante que uma pessoa pode ter. Leva tempo para estabelecê-la e um movimento precipitado ou uma decisão impensada pode estraçalhá-la por completo. Você sempre deve agir de acordo com o que diz. E isso, como eu comecei o vídeo falando sobre marca pessoal, eu falo isso, gente, porque eu vivo esses processos com as mulheres que passam comigo. Quando a gente vai olhar para ela, a gente começa ali na mentoria olhando para a sua roda da vida, né? São ferramentas que eu já experimentei, que eu mesma desenvolvi também, que na verdade que adaptei de acordo com aquilo que eu vivi, que eu acredito, com o meu profissional, com o meu pessoal. Eu peguei algumas ferramentas e adaptei. E a gente começa com a roda da vida, que é conhecida de muitas pessoas, mas ela é adaptada para este olhar, né, da marca pessoal, de você se enxergar como marca na vida, de você utilizar isso em prol, em benefício do seu trabalho. Mas não tem como eu não fazer esse mergulho interno antes, né? E por isso a minha mentoria começa com o primeiro pilar, que é o pilar da intimidade. Por quê? Porque justamente todas as ferramentas que eu desenhei ali é para que haja essa conexão entre o que você diz e o que você fala e o que você pensa. Porque se eu tiver nessa desintegração, eu não transmito credibilidade, eu não transmito autenticidade, eu não transmito coerência, entende? E aquilo que eu faço que fica confuso, faça o que você diz o que você faz. Faça o que você diz. Aquilo que você diz que você fala parece, de novo, parece uma bobeira, mas é muito comum a gente dizer algo e não estar fazendo aquele algo. E não é por mal. Existem idealizações, existem crenças, existem N questões por trás de tudo isso. Existe uma criação, né, de um falso eu, então a gente vai acessando este lugar, por quê? Uma marca autêntica, uma marca que vai de fato criar conexão com o consumidor de hoje, que o consumidor de hoje pede emoção, pede história, pede conexão de vida, ele tá ligado com você. Quem que tá por trás desse serviço aqui, dessa empresa? O que essa pessoa gosta? Eu quero ver se ela tá alinhada com aquilo que eu gosto, com os meus valores de vida. Eu quero saber o que ela faz, né? Quem que é essa pessoa? E a nossa rotina revela muito o que nós de fato estamos fazendo. Então, por isso, eu também, na primeiro pilar de mentoria, eu mergulho muito em rotina. E ali dá muito choque. Muitas pessoas que passam comigo começam a ver ali, caramba, como eu tô sendo incoerente. Como eu tô dizendo algo e não estou fazendo algo. Né? Ou como eu estou fazendo algo que não está me levando aqui ao objetivo que eu desejo. Então, acho que essa é a minha contribuição para hoje, autoconhecimento. Para caminhar para integridade, integração, coerência. Alinhamento entre pensamento, sentimento, ação. Fazer o que se fala. Não aceite um acordo se não tiver condições de cumpri-lo. E tome cuidado com promessas especiais. Isso aqui também é interessante, né? Essa questão do não aceitar um acordo se não tiver condições de cumpri-lo. Isso também é um lugar que a gente alcança com o autoconhecimento, quando eu vou entendendo os meus limites, quando eu vou entendendo que eu não tô aqui para fazer o outro feliz, quando eu começo a se encher e me preencher, na verdade, de mim mesma, eu paro de buscar isso no outro. E muitas pessoas ficam fazendo pelos outros coisas, buscando inclusive amor, buscando recompensas que elas mesmas não estão conseguindo preencher e encontrar dentro delas. Então, elas dizem que vão fazer alguma coisa, mas depois não dá conta, ou até dá conta ali, mas se sobrecarrega e paga a conta sozinha, né, com sobrepeso das coisas. Então,
Nossa, isso aqui dá papo para um dia, porque fazer o que você diz também é sobre se posicionar. Né? Qual é o meu limite? O que, que eu quero? Qual é o meu posicionamento aqui? E isso, gente, falo de marca pessoal, da questão profissional, mas eu falo dentro de casa, eu falo com as pessoas do meu relacionamento próximo, trabalho, amigos, familiares, filhos, companheiros, né? Como que tá este lugar dentro de você? Por isso que se enxergar como marca profissionalmente é primeiro se enxergar como marca na vida, é um posicionamento na vida, porque o trabalho é só um reflexo. Certo? Um beijo pra você.